Oi pessoal, mais uma vez então, direto de Gramado, aqui no meio do festival. Então resolvi fazer alguns vídeos para vocês a partir de algumas caminhadas aí entre eventos aqui que eu estou fazendo, dos quais estou participando, aliás, né? E então agora um vídeo complementando o que eu disse no último vídeo. Eu acabei não terminando ali, né, de argumentar e tal. Então fazendo algumas complementações ali, alguns ornamentos e consequências, né, do que eu estava falando. É o seguinte: então de um lado a gente tem a questão da beleza e do estético, certo? E da aparência física, portanto, ou seja, da questão estética no seu sentido corpóreo. De outro lado a gente tem a questão do poder e mesclando-se com a frase napoleônica: a aparência de poder é poder. E aí, através disso, a gente consegue unir estética e cratologia, ou seja, a ciência do poder, né? Estética e cratologia, ou seja, estética e poder, vamos dizer assim, né? E mais um elemento que eu acabei não conseguindo falar então ontem é a própria tese do Nietzsche de que o mundo é vontade de poder. Não vou aqui aprofundar a razão disso ou o próprio conceito nietzschiano, certo? Porque é um assunto muito profundo, né? Precisaria de um vídeo inteiro ou muito mais do que isso, apenas para falar sobre esse conceito em si. Mas então peço que vocês leiam sobre isso. Para quem não sabe, né, sobre esse conceito, dê uma pesquisada e tal. Tem muitos artigos, inclusive acadêmicos, sobre a vontade de poder nietzschiana. Mas então, se a gente levar essa tese à frente, eu nem diria assim a vontade de poder em si, né? Mas vamos levar então à frente de que de fato existe um impulso à acumulação de poder em todos os âmbitos onde existe matéria no mundo, vamos dizer assim, né? Inclusive os próprios seres, né? Em geral, e não só humanos, né? Inclusive talvez até mesmo no mundo inorgânico você veja expresso isso aí de algum modo, né? Ou seja, formas de poder e de algum modo uma tentativa de expansão do próprio poder, né? Então, dado isso, quando a gente junta as três coisas, a gente chega no que eu queria, que era entender o mundo a partir de um cerne estético. E isso tudo volta-se para a questão da análise do porquê então a beleza, até mesmo dentro dos relacionamentos, ela ergue-se enquanto fator supremo, vamos dizer assim, né? Inclusive não apenas relacionamentos amorosos, mas as próprias relações humanas, né? A gente sabe que aí as pessoas mais belas, elas também são mais demandadas em todos os aspectos sociais e daí em diante. E se a gente pensar, inclusive, né, o quanto aí as pessoas buscam essa beleza mesmo quando estão perdendo-a. Por exemplo, quando estão ficando velhas e daí em diante. E o quanto aquilo que a gente chama de VSM está ligado a essa proporcionalidade da beleza ao longo do tempo. Ou seja, né, a beleza no seu sentido temporal também. E o quanto ela se esgota, né? O quanto ela se constrói de um lado e o quanto ela é esgotada ao longo da vida. Então, como que eu vou fazer esse movimento para chegar nessa conclusão aí? Então, de um lado a gente tem a vontade de poder, o mundo como vontade de poder, certo? De outro lado, então, a gente tem a frase napoleônica: a aparência de poder é poder. Isso eu já expliquei no vídeo passado, então não vou aprofundar, mas basicamente, resumindo, é o fato de que a estética e a arte geral, como eu havia mostrado, elas dependem, ou não apenas dependem, mas dialogam diretamente com o que a gente chama de aparência, certo? Porque ela trabalha no mundo da representação, certo? Então, para a gente se expressar artisticamente, a gente tem que representar as coisas, certo? Então, a gente, no teatro, por exemplo, a gente representa, certo? Na poesia, a gente está representando através de palavras e daí em diante, certo? Então, nessa medida, você tem essa questão aí da aparência que se liga à questão estética.
sem aparência não haveria a questão estética, que é a questão da própria representação, né? E também, de outro lado, não apenas a representação, que já estaria no nosso exterior, mas depende de nós também, na medida em que nós temos nossos sentidos. Então é por isso que também a estética é considerada uma ciência da sensibilidade, né? E mais uma vez, por isso a gente consegue avaliar o cerne das coisas a partir da estética. Por quê? Porque para tudo a gente depende do sentido, da nossa avaliação sensitiva, certo? Então, sem essa avaliação a gente não conseguiria captar nada no mundo. Imaginem, você sem os seus sentidos, né? Você não capta nada no mundo. Então você depende dele também para avaliar muitas coisas. E tem toda uma discussão dentro da filosofia sobre se tudo vem a partir dessa questão dos sentidos, né? E aí Hume vai mais para um lado, vai mais para esse lado, né? O empirismo e daí em diante. E de outro lado tem gente que acha que você pode tirar tudo só da razão. Você não precisaria necessariamente dos sentidos para avaliar a maioria das coisas daí em diante. E aí vem toda uma discussão que não é o caso aqui para mim, para nós, né? Para esgotar esse tema. Não esgotar, né? Mas pelo menos chegar num ponto aqui. Então, do lado a gente tem a questão da estética, que você já entendeu, então, por que ela se liga a essa frase napoleônica: aparência de poder é poder. Por quê? Porque a gente liga a estética à aparência, certo? A representação e a aparência. E então, quando a gente pensa que a gente precisa dessa representação do poder para ter poder, a gente percebe que para se ter poder é preciso todo este lado estético, que é justamente o da aparência. Inclusive o próprio ser se confunde com a aparência, e cada vez mais. A gente vive numa sociedade onde nada é, né? Tudo aparenta ser, né? Mas isso pode ser levado mais profundamente, talvez não seja uma coisa só na nossa sociedade, porque no fundo, quem diz que no passado as pessoas sabiam o que eram, né? E quem está tão certo do que é, certo? E todo mundo não tem o sentimento de que a gente sempre precisa aparentar, não basta ser, você precisa aparentar, né? Então, porque se você só for, você só é para si mesmo, mas para ser algo para o mundo você precisa da aparência, né? E mesmo para si mesmo você precisa fazer uma representação de si para si. Então, nessa medida também você precisa aí de uma certa representação de si. E essa representação de si já se liga à questão estética, certo? Então não é possível fugir disso simplesmente. E nessa medida então a gente entendeu por que a estética se liga à aparência do poder, tá? E de outro lado então, se a gente tem o mundo como vontade de poder, a tese nietzschiana, a gente chega ao fato então de que a estética se liga a esse cerne do mundo enquanto poder. Por quê? Porque se o mundo é vontade de poder e a aparência de poder é poder, então também a estética volta-se a esse interior do mundo, né? Na medida em que ela, vamos dizer assim, ela se manifesta enquanto um meio a mais desse poder, certo? Porque sem isso, sem esse cerne estético do mundo, você não teria a própria aparência do poder, certo? E sem ela a gente nem consegue interpretar o próprio fenômeno do poder em si, né? Então a própria tese aí do Nietzsche inexistiria, né? Vamos dizer assim, a própria ideia de que o mundo é vontade de poder, porque para isso você precisa acessar essa aparência do poder, e para acessar a aparência do poder você necessita então da estética, certo? Então basicamente esse raciocínio que eu queria fazer ontem. E então, se a gente chega a isso, ou seja, a essa ideia da estética enquanto um fundamento mesmo, quando a gente liga à questão do poder, a gente chega então mais perto aí de uma razão mais profunda acerca dessa problemática de por que a beleza importa tanto, certo? Então, por que todo mundo está atrás dessa vontade do belo que eu estava dizendo antes? Seja através da própria questão sensual, do prazer,
etc., né, de buscar pessoas belas, quanto aí da própria questão também da arte, da arquitetura. A própria riqueza é um meio apenas para isso, se a gente pensar bem, né? Porque a riqueza é um meio para o prazer, para o luxo, etc., né? Mas o que é esse prazer? Esse prazer muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é derivado de algo que é belo. Ninguém tem um prazer no que, ou, né, você pode ter um prazer no que não tem nada de beleza ali, vamos dizer assim, né? Mas aquilo é uma beleza também subjetiva, que eu não estou pondo uma beleza no sentido objetivo, né? Tipo assim, existe aquilo ali é belo em si. Não, nada é belo em si, a gente tem a questão subjetiva, né? Mas então, para cada um, determinada coisa é bela, e a pessoa busca aquilo ali, de algum modo, né? Vamos dizer assim, segundo suas avaliações subjetivas, segundo o valor subjetivo, né? Podemos trazer aqui o Karl Menger, lá da economia, etc., né? E desse modo, né, essa própria procura econômica também, ela se liga, né? A gente pode ligar a economia estética a partir dessa questão do valor subjetivo também, né? E só que eu não vou fazer isso nesse vídeo, né? Senão a gente tem mais um tema gigantesco aí. E bom, basicamente é isso, né? Então acho que dá pra gente entender o porquê que a beleza ela se ergue aí de um modo tão grande dentro do nosso mundo. A gente vê todo mundo procurando por isso, e, né, o quanto isto se liga ao poder de uma forma também muito clara, certo? E o quanto mesmo todo esse processo político, ideológico que a gente vê tentando destruir as hierarquias do que a gente considera belo, vamos dizer assim, ao, por exemplo, colocar pessoas que a gente sabe que são manifestamente feias, por exemplo, na televisão, dizendo que aquilo ali é a nova beleza, etc., né? Bom, isso aí já é o que? Apenas uma manifestação de um fenômeno, se a gente pensar bem, né? De um certo ressentimento contra essas hierarquias espontâneas ou naturais que a própria diversidade dos seres cria, né? Ao criar seres belos e outros menos, e daí em diante, né? Mas isso só prova a própria regra, né? Essas exceções, digamos assim, elas só provam essa regra. Porque essas pessoas têm que lutar tanto para destruir isso, né? Se elas precisam criar uma cultura completamente artificial, vamos dizer assim, né? Para tentar destruir isso que se ergue enquanto algo espontâneo, vamos dizer assim, né? Porque a gente nasce e considera já bonito algo que não necessariamente é apenas cultural, né? Todo mundo consegue saber disso. Ou, por exemplo, um homem vai ter um maior tesão, vamos dizer assim, não é por algo que apenas a cultura criou, certo? Existe muito mais por trás daquilo ali. É de fato uma coisa que vem de um modo biológico também, né? Inclusive genético e daí em diante. Então a mera cultura artificial não pode destruir isso, né? Por mais que ela queira. E então isso só prova que, de fato, quando você quer criar um novo tipo de beleza, você apenas está querendo criar mais um meio de poder, né? Então você está tentando ligar ao poder uma nova estética. E nessa medida você não sai do fenômeno do poder, né? Você só está tentando criar uma nova hierarquia. E as pessoas não percebem isso, elas acham que vão mudar a forma de ver quem é belo e quem não é, né? Que elas estão ganhando muito com isso, mas na verdade elas só estão criando uma nova hierarquia. Porque aí os meios econômicos vão para essas outras pessoas que são consideradas agora dentro desta moda, né? E aí você associa, então, uma nova estética a um determinado poder. E no meio disso o poder econômico. E aí você une tudo isso e apenas está formando uma nova hierarquia, né? Onde as pessoas que são belas, segundo uma questão sexual, vamos dizer assim, né? Elas estão perdendo o mercado, vamos dizer assim, né? Então você apenas está dissociando a questão econômica da questão estética, né? Então você está separando aí determinadas formas de poder, mas sem, na verdade, nem destruir esse lado biológico da beleza, né? E tampouco resolvendo o problema geral, já que está criando novas hierarquias de poder e apenas uma transferência aí econômica, vamos dizer assim, de um grupo para o outro, né? Sem de fato estar ajudando todo mundo, vamos dizer assim, que seria uma das coisas que, né, os igualitarianistas querem, né? E é por isso que você nunca chega a um resultado final disso aí. Beleza? Aqui eu acabei adentrando nesse outro tema, mas eu acho que o outro já estava um pouco melhor delineado aí do que no vídeo passado.
Então espero que tenha colocado aí para vocês esse assunto de uma forma mais nítida. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais.